outros problemas assim. Usa, pelo amor de Deus, toma juízo, a porcaria da máscara. Passa álcool gel, não tenho dinheiro, água e sabão. Gente, não adianta. Você viu que ontem fecharam lá, tinha uma festa com 150 pessoas aqui em São Paulo, em São Bernardo do Campo. No ABC Paulista, à tarde, uma festa no final da tarde, lotada de jovens, adolescentes, tinha uns adultos também, mas todos irresponsáveis. E aí a gente vê a situação de muita gente, dono de restaurante, sim, dono de bar, como a gente mostrou, os vendedores de flores, de Olambra, todo mundo quebrando. Sim. Porque aí tem que tomar uma medida mais severa. Vai deixar mais gente morrer ainda? E lembrando que todas essas medidas severas, Kátia, estão ocorrendo porque a gente não está fazendo a nossa parte. Não, nós estamos, que esse bando de gente que não tem juízo não faz a parte deles e aí estraga a vida de todo mundo. É inacreditável. E esses números são assustadores, parecem números de tragédia, sabia? Assim, se a gente comparar com tragédias mundiais. Você fez até um resumão disso, não fez? Vamos ver? Olha lá. 2.286 mortos. Nas últimas 24 horas. São pessoas, mães, pais, filhos, avós, esposas e maridos, vítimas da Covid-19. A quantidade de mortos já é maior do que as do 11 de setembro. O ataque terrorista às Torres Gêmeas em Nova York matou 2.996 pessoas. Em 2007, a maior tragédia aérea do Brasil, a do voo 3054 da TAM, que explodiu depois de pousar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, fez 199 vítimas fatais. Em 2008, o incêndio na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, resultou em 242 mortes. O coronavírus está matando mais que tragédias, que guerras. Aqui no Brasil, já são mais de 270 mil mortos, número maior que o tsunami que devastou a Indonésia em 2004. Lá foram 227.898 mortes. Já o terremoto que destruiu a capital do Haiti em 2010 matou entre 150 e 200 mil pessoas. Talvez as tragédias fiquem gravadas, marcadas na memória da gente por causa do inesperado, da triste surpresa, do inevitável. Mas o que vivemos hoje, a pandemia, tem que ficar gravada diariamente na nossa cabeça. Não podemos nos acostumar com estes números. Não são estatísticas, são vidas. 2.286 pessoas morreram ontem. As autoridades precisam fazer a parte delas. Tem que ter vacina sim para todo mundo e com urgência. Mas cada um de nós precisa fazer a sua parte. Use máscara, não aglomere. Preserve a sua vida e a de quem você ama. E aí eu vou te dizer uma coisa, essas catástrofes todas que a gente mostrou, a maior parte delas a gente não tinha como fazer nada. Não, é inesperado. Inesperado, um problema, ou foi um erro humano, ou foi a natureza. Agora, o que a gente está vivendo, gente, dá pra gente... Combater. Não digo combater no sentido de não precisar de vacina, vai precisar de vacina. Mas dá pra gente se proteger para quando a vacina chegar, a gente não ter perdido tanta gente assim, como as coisas. Você viu a curva como que tá subindo? Tantas pessoas de mortos. A perspectiva das autoridades é que isso piore nos próximos dias. Então, e aí a gente vê, os governantes têm que tomar uma atitude, não tem jeito. E aí, por mais que a gente às vezes veja e a gente não concorde com algumas atitudes, alguma coisa tem que ser feita, já que muita gente não tem o menor juízo. Não tem. Porque se as pessoas tivessem juízo, a gente não precisava fazer essa porcaria de fase vermelha. E a gente está praticamente quase que numa fase roxa. O governador de São Paulo, Kátia, fez coletiva agora há pouco. Aqui em São Paulo, tá, gente? A gente está numa fase emergencial. Continuamos na vermelha. Ele até tinha dito que ia fazer uma fase, talvez mudasse para a fase roxa, mas não foi dessa forma. Continuamos vermelha, só que ele entrou numa característica chamada emergencial, que é muito grave do mesmo jeito, não importa a cor. E aí algumas alterações, cara. Atividades com restrição completa. A partir de hoje, né? A partir do dia 15, segunda-feira. Dia 15, segunda-feira. Serviços de retirada de todos os setores. Lojas de materiais de construção.
celebrações religiosas coletivas, atividades esportivas coletivas. O que é serviço de retirada? É aquela coisa meia porta, chegar no restaurante e pegar comida. Retirar dos restaurantes. Não, e também não tem o take-away. Só delivery. Só delivery. Tá, você pega mais lá para comer em casa. E atividades esportivas coletivas. Isso quer dizer que os campeonatos estão todos paralisados. Aqui em São Paulo, sim. A partir de segunda-feira, dia 15. Igrejas fechadas. Fechadas. Lojas de material de construção fechadas. Exatamente. E o serviço de retirada no restaurante de pedidos fechado. Exatamente. Mas fechado o dia inteiro? Fechado o Acho dia que não só restaurante, inteiro. né? Lojas também. Lojas que também que não. Restaurantes, lojas. A gente mostrou, lembra, meia porta, às vezes, que o cara vai lá e pega o sapato que comprou pela internet. Mas a partir das 8 da noite ou o tempo inteiro? O tempo inteiro aqui, né? O tempo inteiro. A partir das 8 da noite, a gente vai explicar já que é o toque de recolher então, aqui, em São Paulo. Nada mais disso vai poder acontecer. A partir de segunda-feira, acabou. Acabou-se. Enquanto a situação não melhorar, vai fechando cada vez mais e a gente vai se lascando economicamente também, né? Isso. Teletrabalho obrigatório para atividades administrativas não essenciais. Órgãos públicos, escritórios de qualquer atividade, desde que o setor não seja essencial. É o home office. Tá. Esse departamento vai para casa. Tá bom. E daí você que vai me estar dando batimento aqui. Como é que é? Não autorizada, entrega de alimentos e produtos ao cliente no estabelecimento comercial. Permitida somente serviços de drive-thru entre 5 da manhã e 20 horas, portanto 8 da noite. Sim. E delivery 24 horas para restaurantes e outros estabelecimentos comerciais. Quer dizer, drive-thru, você vai lá no fast food, das 5 da manhã às 8 da noite, você pode no drive-thru ir lá e pegar o seu lanche, enfim, o que você quiser. Comida. Fora isso, só delivery 24 horas para restaurantes e outros estabelecimentos comerciais. Exatamente isso. A gente tem um outro quadro que a gente vai mostrar agora para vocês. Lembrando que a gente está falando para o Brasil todo, essas são as medidas de São Paulo a partir de segunda-feira. Sim, São Paulo a partir de segunda a domingo, meia-noite, né? Virou. E cada estado tem medidas, a gente sabe, algumas mais severas. Tá. Né? Fase emergencial, toque de recolher, proibição de uso de praias e parques. Isso aí. E o toque de recolher, você viu que entrou agora? De 8 às 5 da manhã. Das 8 da noite às 5 da manhã. Hoje o governador falou isso, a ideia não é querer multar as pessoas vão ser orientadas, mas é ter bom senso, não é para circular na rua. Mas se tivesse bom senso, a gente não precisava estar fazendo nada disso. Você falou tudo. Se as pessoas se conscientizassem, a gente sai para trabalhar, gente. O problema não é o sair para trabalhar. Veja só, ontem 150 pessoas numa festinha à tarde, pelo amor de Deus. Aí você fala assim, mas ele não está trabalhando, não está trabalhando, não tem o menor juízo, sai para balada. Sair para trabalhar, a gente tem que sair, infelizmente. O transporte coletivo é uma droga, é tudo lotado, é tudo cheio, colocando em risco as pessoas. Concordo plenamente com você. Só que a gente vai conseguir mudar isso com o tempo. No presente, o que a gente tem que fazer? Máscara, cuidados de você procurar, muitas vezes, como a Yolanda trabalha lá em casa, ela pegava trem. Ela falou pra mim, Kátia, eu tô pegando o trem, tá muito cheio. Eu vou pegar mais uma condução. Falei, então chega mais tarde. Quando você atrasar, não tem o menor problema. E a gente vai também dando mais dinheiro pra condução, porque fica diferente. Então, é isso que tem que fazer, gente. É cada um cuidar de si também. A gente não pode esperar que os outros, os governantes, cuidem da gente, que deu pra perceber que a gente morre e vira estatística, né? E olha lá. E no tempo você pensa que eles não estão dormindo por causa disso? Tem umas burocracias que a gente não entende, né? Praia e parque, nem pensar aqui em São Paulo. Proibição completa de qualquer aglomeração. Isso aqui, Kátia, que você já deve estar cansada de falar, todo mundo já está, né? Usar máscara em todos os ambientes internos e externos. E máscara, gente, vai ficar no rosto o tempo inteiro. Não é para quando você vai falar, você tira a máscara, porque senão abafa o som. Abafa. Mas a gente tem que lidar com isso, não tem jeito. E máscara bem rente à pele. Puxada. Eu tenho um rosto pequeno e a cabeça pequena. Eu pego as máscaras, eu tenho que dar um nozinho e deixar bem certo.